Muy buenas tardes, Boa tarde, amados amigos y hermanos presentes amados y los amigos, que están en diferentes. irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Para mim, Una bendición é uma grande grande bênção saludarles este saudar-lhes primer domingo neste primeiro de este domingo año nuevo deste novo ano 2016, en el 2016, cual esperamos no qual grandes bendiciones esperamos grandes bênçãos da parte de Dios. de Deus. Deseamos que todo lo que Él ha prometido Desejamos que tudo o que Ele prometeu para este tempo final lo más pronto se cumpra o mais breve possível e, se for possível, neste novo ano 2016, onde esperamos ver as promessas divinas feitas uma realidade. Todos os ministros, as congregações e os irmãos em diferentes países recebam também uma saudação. E uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, ao qual amamos grandemente e desejamos que Deus o mantenha com saúde, com energia e com a sua mente sempre clara, como sempre a teve, que continue usando-o grandemente em sua obra neste tempo final, no qual nós estamos vivendo, e que o mantenha vivo até a sua transformação. Desejamos todas essas bênçãos para o nosso irmão Miguel Bermudes Marim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos o apoio que estão dando ao projeto da grande tenda catedral, o que, pois, apreciamos grandemente. Desejamos que Deus abençoe grandemente a todos, lhes prospere espiritualmente e materialmente, lhes use grandemente nesta etapa final do programa divino, no meio do cristianismo, e depois também no meio dos judeus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E leiamos em Abacuque, no capítulo 2. Versos 1 en adelante, Versículos 1 ao 3, onde nos diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Y luego, E este mismo capítulo, nesse verso mesmo 13 capítulo 2 de al 14 Abacuque, de Habacuc, nos versículos 13 e 14, nos diz: dice, no es esto de parte de Jehová, porventura não vem do de los Senhor dos ejércitos, exércitos, los pueblos que os povos trabalhem pelo trabajarán para fogo el fuego, y las e naciones os se homens se fatigarán cansem vano, em vão? porque la tierra será llena Porque del a terra conocimiento se encherá do de la gloria de conhecimento da Jehová, glória do como Senhor, las aguas como cubren as el mar. águas cobrem o mar. E Éxodo capítulo 25, em Êxodo, versos 8 al 9, no capítulo 25, versículos 8 e 9, quando Deus, quando ordenou a Moisés construir uma casa, um tabernáculo para ele, mostrou-lhe o desenho lá no monte. E nos diz, Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. nos dice, E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso tema para esta ocasião é: será segundo a visão divina. O que será segundo a visão divina? O que Deus prometeu e se prepara para realizar no meio da sua igreja no último dia. Será segundo a visão divina. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Deus sempre faz aquilo que Ele prometeu. Ele fala e logo em seguida cumpre o que Ele fala, o que Ele prometeu. Portanto, a pergunta que está na mente dos seres humanos, quando eles veem a condição em que o planeta Terra se encontra, com os problemas que estão chegando ao planeta Terra e aos seres humanos, e se perguntam: o que Deus fará? E o que Deus está fazendo neste tempo no qual estamos vivendo? O que Deus está fazendo? E o que Ele fará mais adiante será conforme a visão divina que Ele mostrou aos seus profetas desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, desde o Gênesis até no Apocalipse. E aí está contida a palavra profética de Deus do que Ele fará neste tempo final, para o qual precisamos conhecer o que Ele prometeu, para sabermos o que temos de esperar e ver da parte de Deus neste tempo final. Porque o que Deus fará está fundamentado no que Ele prometeu.
A Escritura diz: Deus criou os céus e a terra. E como o fez? Por sua palavra falada. Por isso ele falou, e o que ele disse, foi isso o que ele realizou. A criação dos céus e da terra. E mais adiante, não sabemos a quantidade de centenas, de milhares ou de milhões de anos. A terra se encontrava coberta de água. Estava numa condição difícil, num grande problema que tinha vindo sobre a terra para que se encontrasse nessa condição. E depois, ele voltou, falou a palavra para restaurar a terra e colocar Adão e Eva sobre o planeta Terra. O primeiro homem, depois a primeira mulher, criados por Deus. Para que eles se reproduzissem, povoarem a terra, habitarem nela e que governassem sobre o planeta Terra. Ou seja, Adão foi colocado como rei sobre o planeta Terra. Houve certos problemas lá no Éden que vocês já conhecem. E assim, seus filhos e filhas começaram a nascer. Porquanto Adão tinha perdido o direito de viver eternamente, fisicamente, e também Eva, porque eles pecaram, a morte veio a eles, como Deus lhes havia dito. No dia em que comam da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morrerão. E assim aconteceu. Eles morreram para a vida eterna e somente ficou a vida temporária que Deus lhes permitiu ter. E logo, os filhos de Adão e Eva vieram com vida temporária, porque já tinham perdido a vida eterna física e desde então a vida para Adão, Eva e a sua descendência seria passageira aqui na terra. E a cada dia viveriam menos anos. Antes, podiam viver na vida temporária até 969 anos que Matusalém viveu. Mas não podiam passar de 1000 anos. Não podiam chegar a 1000 anos. Porque 1000 anos diante de Deus é um dia, o qual indicava que tinham perdido a vida eterna física e, consequentemente, as pessoas seguiriam chegando à Terra por meio da união de um homem e de uma mulher. Mas com vida temporária, que é o que os pais terrenos podem outorgar a seus filhos aqui na terra.
Más adelante Mais adiante, encontramos que le fue vemos mostrado que para Adão a Adán foi la mostrada forma de acercarse a a Dios forma de se aproximar de Deus de por meio de sacrificios sacrifícios de animalitos de animais. y Dios Deus deu dio y él peles para cubrir para la que eles desnudez de Adán y cobrissem a sua nudez. Eva. Por lo tanto, tuvo que morir. Un animalito fue sacrificado. Portanto, um animal teve de morrer. Foi sacrificado, o qual encontramos que ocorreu no jardim do Éden, lo cual es tipo del Mesías y su muerte redentora e era o tipo do Messias e da sua morte redentora para limpar o ser humano de todo pecado, poder delante apresentá-lo de Dios y obtener el ser humano diante de Deus la vida eterna e o ser humano obter a vida eterna en la esfera na esfera espiritual, espiritual, sendo reconciliado com Deus, con la promesa que más adelante com a promessa recibirá la adopción física de que mais adiante, no último dia, receberá a adoção física, y porque já obteve a adoção espiritual. física E ao receber a adoção física, obterá a vida eterna física, sendo transformado, está presente se estiver presente no último dia, na etapa da igreja que corresponde ao último dia, que es la edad de que é piedra. a era de pedra angular. Si permanece E se vivo permanecer vivo, hasta que Cristo até que Cristo venha venga com os crentes que morreram que murieron en etapas pasadas, em etapas y los passadas, resucite, os ressuscite em corpos glorificados e eternos y a los que e estén vivos, transforme aos que los estiverem transformará. vivos. Y entonces E então, así tendrán la adopción assim física, terão a adoção física, tendrán la doble terão a porción, dupla porção, la resurrección a ressurreição física, física, juntamente junto com a ressurreição espiritual que obtiveram el nuevo nacimiento, quando obtiveram um novo nascimento e entraram para formar parte do corpo místico de Cristo, que es que é el Israel celestial, o Israel el celestial, Israel espiritual, o Israel el pueblo celestial de Dios, espiritual, que o está povo celestial de Deus que está marcado como os escolhidos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, y entre los e cuales entre os quais ha estado esteve desde el día de desde o Pentecostés dia de adelante, Pentecostes em diante, manifestándose y se esa manifestando. familia de Dios, E essa família de Deus, de filhos e filhas de Deus, nascendo, ou seja, que debió tener os Adán y filhos Eva que Adão e Eva teriam lá no princípio, en el principio, hijos con vida os eterna, filhos com vida eterna. para Isso teria um processo llevarse a cabo para se realizar esa nessa raça raza con de vida filhos eterna, e filhas de Deus, de hijos e hijas de Dios, nos descendentes de Deus, descendientes de Dios. com Luego fueron vida representados, eterna. tipificados depois foram representados, tipificados y em Israel. Israel Israel es el é o pueblo povo terreno terreno de Deus como povo, como pueblo, como nación. como nação. Y la iglesia del Señor E Cristo a es igreja do Senhor Jesus el Cristo pueblo é o celestial. povo celestial de Deus. No hay Não há ningún problema, nenhum entre ambos problema pueblos, entre ambos os povos, porque porque um uno es el é o celestial celestial y e o outro é o terreno. El terrenal está O povo representado terreno está representado en Manasés. em Manassés El celestial está e o celestial representado está representado en Efraín. em Efraim. Los dos Nos dois filhos
de José. de José. Y José representa E José representa al Mesías. ao Messias. La historia A história de la vida de José da vida de José es tipo y figura é tipo e figura de la vida del Mesías. da vida do Messias. Y por consiguiente, E, consequentemente, la vida del Mesías a vida do es para Messias bendición é para a del bênção pueblo hebreo do povo y hebreu también e também de los gentiles. dos gentios. José es el hijo de bendición. é o filho de bênção. Donde quiera que iba, A família que o recebia, em qualquer la lugar, familia que lo recibía, prosperava, el pueblo que lo recibía, como la também o nación povo, a que lo nação recibía también. que o recebia. José viene José virá en el tiempo final, no tempo eso es, final, isto é, Cristo, o Messias, ungido, o en el ungido, tiempo final, virá no tempo para final, la bendición del pueblo hebreo para a bênção y do para povo la hebreu bendición e para a bênção do cristianismo, de los escogidos dos escolhidos da igreja del Señor. do Senhor Jesus Cristo. En medio del pueblo hebreo No meio do povo hebreu, se está esperando estão esperando la venida del Mesías. a vinda do Messias. Y para este año E para este ano estão em expectativa de la venida del Mesías. da vinda do Messias. É importante conhecermos as promessas da vinda do Messias para estarmos preparados para a vinda do Messias. O cristianismo também esteve esperando a vinda do Messias por aproximadamente 2000 anos para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. De etapa em etapa, de século em século, os crentes em Cristo, o cristianismo e também os judeus estiveram esperando a vinda do Messias. Portanto, é importante conhecermos as promessas da vinda e para a vinda do Messias para o tempo final, para que não aconteça conosco como aconteceu há 2000 anos atrás, quando se cumpriu. Ele tinha de morrer para realizar a obra de redenção e por isso foram cegados pelo próprio Deus. E por esta causa é que Cristo disse: perdoa-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. As grandes autoridades religiosas e o governo não o reconheceram, porque assim tinha de acontecer para ser realizada a obra de redenção. Era nada menos que o próprio Deus, em um homem chamado Jesus, cumprindo a vinda do Messias, como estava prometido para aquele tempo. Tudo foi em simplicidade. E em simplicidade, isso cega as pessoas que esperam uma grande promessa, esperam-na manifestada de uma grande forma, numa forma fora do comum. Mas Deus cumpre o que Ele prometeu na forma e no ambiente comum entre as pessoas.
Portanto, Deus cumpre as grandes promessas que Ele fez para o seu povo na forma comum do povo. E agora que nós vivemos no tempo final y que estamos esperando el cumplimiento de la promesa más grande y de la esperanza más grande que estamos esperando o cumprimento da maior promessa que el ser humano e da maior e única esperança que o ser humano tem, de la porque segunda não há esperança venida de Cristo. fora da segunda vinda de Cristo. Portanto, temos de estar atentos de las promesas às promessas proféticas que há de la venida del Mesías, da y lo que vinda do estará Messias en este e do tiempo que final, estará fazendo neste tempo final, porque lo reconoceremos porque nós o reconheceremos por las cosas pelas que él coisas está que ele estará fazendo, haciendo, ou las seja, cosas que él, pelas coisas que ele estará cumprindo de las promesas das mesiánicas promessas messiânicas correspondentes a este tempo final. en el cumplimiento No de lo que cumprimento do prometió, que ele prometeu, es que lo reconoceremos, é que nós o porque él reconheceremos, se mantendrá en la palabra prometida, porque ele se manterá cumpliéndola, na palavra prometida, cumprindo-a na medida em que o tempo vai passando cumpliendo e gradualmente. gradualmente cumprindo cada promessa. Portanto, Temos que estar preparados temos de estar preparados para verlo e recibirlo para vê-lo en e su recebê-lo venida em sua vinda à sua igreja, a su pueblo del nuevo ao seu pacto, povo do novo pacto. así como Assim como primera venida fue al a sua pueblo primeira vinda foi ao povo do pacto sob a lei, que Dios le dio a Israel que Deus deu a a Israel través del profeta. através do profeta Moisés. Siempre Podemos ver podemos que ver que su venida es a sua vinda al sempre é ao povo que está sob o pacto vigente de su venida. para o tempo da sua vinda. Cuando vino en su primera Quando ele venida, veio em sua primeira vinda, no sabía nada de la venida del Mesías. os gentios não sabiam nada da vinda do Messias, nem estavam esperando-o. Ahora la venida del Mesías E agora? está siendo esperada Está sendo esperada a vinda do Messias pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, cristianismo. pelo Por cristianismo. tanto, tiene que Por isso, temos de conhecer las promesas as promessas para da vinda e para a vinda do Messias, para que no se les pase por encima para que a segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, no capítulo 9, a profecia das 70 semanas, não nos passe despercebida, de la semana como há 2000 anos atrás passou de la desapercebida profecía de Daniel, pelo povo capítulo 9. que estava sob o pacto vigente. Semanas. La última semana, A última semana, que es la semana número que é a 70, semana de número que 70, consta de 7 años, que consta de 7 la anos, semana mesiánica. é a semana Ya le messiânica. fueron cumplidos Já foram 3 años cumpridos y medio, la mitad de la 3 semana, anos e meio, metade al dessa pueblo hebreo, semana, y falta ao povo hebreu. la segunda parte, E falta a la segunda cual será parte, cumplida a qual lhe será cumprida neste tempo final, quando Deus retorne aos a hebreus, los judíos aos judeus, para para continuar la semana número 70, a semana de número sea, la 70, segunda ou seja, parte a da segunda semana parte número da semana 70. de número 70. Israel está com os olhos abertos à profecia messiânica, a qual corresponde ao último dia, ao tempo final. E foi para o último dia que Cristo prometeu ressuscitar os mortos crentes nele, os quais
estão no paraíso, esperando pela chegada de Cristo ao paraíso na sexta dimensão, porque Cristo está na sétima dimensão, como sumo sacerdote, no propiciatório, lá no trono de Deus, fazendo intercessão com seu sangue. Mas quando ele completar a sua igreja, habrá hecho intercesión hasta por el último escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que formaría parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Terá feito intercessão até pelo último escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, que formaria parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então terá completado a sua igreja, sairá do trono de intercessão no céu, tomará o livro selado com 7 selos, que está na mão direita de Deus, na mão direita de quem está sentado no trono, o abrirá no céu e fará a sua obra de reclamação. Passará pelo paraíso, ressuscitará aos mortos crentes nele. Aparecerão aos crentes que estarão vivos, e quando os virmos, seremos transformados. Assim foi explicado pelo reverendo Lembrana, e isso nos dá um grande e amplo conhecimento do que acontecerá neste tempo final. Portanto, ao sabermos que aparecerão, como sucedeu quando Cristo ressuscitou, os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele e apareceram a muitos dos seus familiares na cidade de Jerusalém. Ou seja, já sucedeu nessa forma com os santos do Antigo Testamento. E agora será a ressurreição dos santos do Novo Testamento, entre os quais há hebreus e também gentios, os quais formarão a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo que lhes correspondeu viver. Lá houve um lugar, um território, onde ocorreria a ressurreição dos mortos do Antigo Testamento, e foi Jerusalém. A pergunta é: haverá um lugar para a ressurreição dos crentes em Cristo? Essa pergunta será respondida quando os virmos ressuscitados no último dia, para o qual Cristo disse: e eu os ressuscitarei no último dia. Em São João capítulo 6, repete isso por 4 vezes. E eu o ressuscitarei no último dia. E também em São João capítulo 11 nos fala da ressurreição. E agora temos de estar apercebidos das promessas da segunda vinda de Cristo, da grande voz de trombeta ou da trombeta final, que chama e ajunta os escolhidos e os prepara para receberem a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, os que foram ressuscitados em corpos glorificados e os que foram transformados estarão passando 3 anos e meio no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no jantar das bodas do Cordeiro. A humanidade estará aqui na terra, passando pelo lapso de tempo chamado a Grande Tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana.
e não haverá no habrá forma de escapar forma de escapar desses juízos divinos. espaciales para irse Embora estejam preparando naves espaciais para ir a outros planetas, les dará tiempo não dará tempo de prepararem preparar um planeta para escapar de los juicios divinos para que han de venir escapar dos juízos divinos que virão sobre a raça humana neste planeta. podemos decir ya Podemos se hizo dizer, já se fez tarde tarde, para prepararem outros planetas, exceto para os crentes em Cristo, que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O mistério para a transformação e rapto da igreja é que, assim como Elias foi levado num carro de fogo, o qual é chamado disco voador, ele foi levado ao céu por anjos. E os crentes em Cristo que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, o reverendo Lembrana disse que serão levados em carros de fogo, ou seja, em discos voadores. E quando virmos aos mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados. Ou seja, há um trabalho que os anjos do Filho do Homem, os anjos de Deus, estarão fazendo a favor dos crentes em Cristo, os quais foram lavados com o sangue de Cristo e, consequentemente, não têm pecado. E se não têm pecado, não terão de passar pelos juízos da grande tribulação. Então, serão transformados e levados para outra dimensão, com corpos eternos e glorificados, e passarão à casa do nosso Pai Celestial, onde estará sendo realizada a festa mais importante já realizada no céu. Consequentemente, essa será a forma em que escaparão da grande tribulação e desses juízos que virão sobre a raça humana no último dia. Durante esse lapso de tempo da grande tribulação, os vulcões estarão em erupção. E através dessa cinza vulcânica, a terra será coberta e será fértil para o glorioso reino milenar do Messias. Muitas nações desaparecerão. Algumas por causa dos vulcões, outras por causa de uma guerra atômica que virá, e outras por causa dos maremotos, tsunamis e assim por diante, que cobrirão muitos países e, sobretudo, as costas de muitos países que restarem, e as suas costas desaparecerão. O que virá sobre a terra não será fácil. Será terrível e não há forma de escapar, exceto saindo deste planeta Terra em carros de fogo, como Cristo Senhor fará com os crentes nele. Tão simples assim. Para ele será simples fazê-lo.
E por nossa própria conta, nós não podemos conseguir isso. É uma obra que Ele fará neste tempo final. Assim como levou o profeta Elias, e como depois também levou os santos que ressuscitaram com Cristo, e também como Cristo, como Jesus Cristo subiu ao céu. É porque não há aviões, nem foguetes que possam levar o ser humano para outras dimensões. Portanto, a única esperança que há é a vinda de Cristo, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja neste tempo final. Não sabemos o ano, tampouco sabemos o mês ou o dia. Não sabemos o dia, a hora, o mês, nem o ano. Mas sabemos que virá. Por quê? É uma promessa que Deus fez e está na sua palavra. Não importa que demore, já transcorreram 2000 anos, mas a promessa está tão firme como quando foi pensada e falada por Deus, através dos seus instrumentos, como São Paulo, como São Pedro, e pelo próprio Cristo, o qual falou da vinda do Filho do Homem como relâmpago. E também falou que o Filho do Homem enviará os seus anjos com a grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos de uma extremidade do céu até a outra. Os escolhidos serão 144 mil hebreus que serão reunidos. E os anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no tempo final. Para o tempo final, será dada a fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados, os quais formarão a sua igreja no tempo final, junto com os escolhidos que formaram a sua igreja em eras passadas e que já morreram, mas eles serão ressuscitados em corpos glorificados e eternos, iguais ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Há muitos detalhes que serão revelados para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na etapa de ouro da igreja, na etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual que é a sua igreja. E se é um templo espiritual, tem de ter um lugar santíssimo espiritual. E esse lugar é a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. A era de pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando os judeus o virem vindo por sua igreja, dirão: este é o que nós estamos esperando. Isso foi o que o reverendo William Branham disse nas páginas 22 e 23 do livro das citações. E isso é uma promessa, uma profecia para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para o povo hebreu. Porque o que Deus fará será conforme ao que a visão divina diz para este tempo final.
E tudo que Deus fará neste tempo final será segundo a visão divina. Todas as bênçãos de Deus para os crentes serão segundo a visão divina. E segundo a visão divina, foi mencionada uma tenda catedral que aparecerá em cena no meio do cristianismo, onde Cristo estará na coluna de fogo, nesse pilar de fogo, ou na coluna de fogo que apareceu a Moisés no capítulo 3 do Êxodo, e que lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse anjo do pacto é Cristo no meio do seu povo, no qual Deus está em toda a sua plenitude e está o nome de Deus, conforme ele disse em Êxodo, capítulo 23, versículos 20 ao 23, onde diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo de Deus, no anjo do pacto que apareceu a Moisés. Por isso foi que Moisés quis conhecer o nome de Deus, que estava no anjo de Deus. E então lhe perguntou sobre o nome. E o anjo lhe disse qual era o nome. Disse-lhe: eu sou o que sou. E lhes dirás: eu sou, me enviou a vós. E também, no capítulo 6 do Éxodo, nos habla. Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 16. E também no capítulo 6 do Êxodo, nos fala do nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Aqui podemos ver que o anjo de Deus acompanhava Moisés e, consequentemente, estava acompanhando ao povo hebreu, e cujo nome de Deus estava no anjo de Deus. É o corpo angelical de Deus, ou corpo teofânico, que aparecia em diferentes formas. Aparecia na forma de uma coluna de fogo e algumas vezes aparecia na forma de um homem de outra dimensão. Esse anjo do pacto é o que em Malaquias capítulo 3 viria depois do que lhe prepararia o caminho, o qual foi João Batista, quem preparou o caminho ao Messias. E depois veio o anjo do pacto, veio o Senhor. O anjo do pacto veio ao seu templo humano, ao seu corpo de carne, e depois também veio ao templo de pedras que estava em Jerusalém. Ou seja, esse anjo do pacto é o Messias no seu corpo angelical. Por isso ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. São João capítulo 8, versículos 56 ao 58. Como poderia ser antes de Abraão?
porque é o anjo do pacto. y el ángel del pacto E o anjo do pacto el é o cuerpo corpo angelical de Deus, de Dios, la imagen del Dios a vivo, imagem do Deus vivente. y E la semejanza a física de semelhança Dios, física de Deus la semejanza de Dios física es é o corpo físico físico de Jesucristo, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. tan Tão sencillo simples como assim. eso. Vino en carne Ele humana, veio em en carne carne, humana, num véu de carne, llamado Jesús, chamado Jesus, el cual o qual fue el sacrificio de foi o expiación sacrifício da por nuestros expiação pecados. pelos nossos pecados. Por eso cuando Juan E por isso, Bautista lo vio, dijo, "He aquí quando João Batista el ouviu, Cordero de Dios disse: que quita", Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. tenía que morir Tinha de morrer como murió el sacrificio. como o cordeirinho morreu lá no Egito, Cada família hebrea quando cada família hebraica sacrificava sacrificou para a proteção dos seus filhos primogênitos, protección de sus hijos primogénitos para a preservação das suas vidas. sacrificar un corderito Cada pascual, família hebraica sacrificou um cordeirinho pascual, o qual, depois, luego colocaron eles sangre en la colocaram puerta, seu sangue na porta, entre los postes nos de la batentes puerta, da porta, y luego e depois comieron el eles cordero comeram o pascual cordeiro pascual no lar. en el hogar. Todo eso tipo y figura Tudo de isso é Cristo, tipo e figura de Cristo, el cual moriría o qual morreria por por nós, nosotros, y su sangre sería e o aplicada seu sobre sangue seria nosotros, aplicado sobre nós. y comeríamos su carne, Comeríamos sangre, a sua carne como él dice, e beberíamos o seu sangue, como ele disse. creeríamos, Nós creríamos na sua morte na cruz do Calvário, creeríamos creríamos no seu corpo como sacrifício da expiação y en su sangre, e no seu la sangue, cual nos limpiaría o qual nos limparia de todo o pecado. tan Tão sencillo simples como assim. eso. Isso é Eso es comer comer espiritualmente, espiritualmente, comer su sangre, comer a sua y beber carne su sangre. e beber o seu Y sangue. así como E assim como depois tendrían un memorial teriam um de memorial, Israel, recordando el cordero pascual que fue sacrificado Israel recordando o cordeiro pascual que foi sacrificado por cada família hebraica e por cada primogênito. una vez al año, Depois, uma vez por ano, conmemoraba eles comemoraram eso que sucedió isso ya. que aconteceu lá. Ahora en el cristianismo E agora, no cristianismo, se comemora la muerte, a morte, sepultura y resurrección de Cristo o cada sepultamento vez que se lleva a cabo e a ressurreição de Cristo a cada vez que se celebra a Santa Ceia. encontramos Por isso que encontramos que a Santa Ceia la Santa Cena é tão porque importante, es un memorial, porque é um memorial es en memoria de Cristo, em memória de Cristo e da sua morte na cruz do Calvário por todos por nosotros. todos nós. Também el bautismo Também o en agua batismo na água es otro, é outro memorial. y también E o el lava-pés lavatorio de pies es otro também memorial. é outro memorial. Por isso a Escritura diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A água não tira os pecados, senão o sangue de Cristo. Mas é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Também o lava-pés. Quando Pedro disse a Jesus que estava lavando os pés dos discípulos, Pedro lhe disse: Tu jamais me lavarás os pés. Jesus lhe disse: Se não te lavares, não terás parte comigo. Pedro lhe disse: Não somente os pés, mas a cabeça também. Viram? Ou seja, esses três memoriais têm de ser cumpridos, porque está ligado ao que Cristo fez por todos nós. E recordamos o que Ele fez por nós.
lo creemos Cremos y lo representamos e o representamos tanto en el tanto bautismo, no batismo, porque porque fomos sepultados com Cristo fue quando ele foi sepultado al morir. ao morrer. Y hemos resucitado con Cristo, Ressuscitamos com Cristo quando ele ressuscitou. raptados o arrebatados Fomos al cielo, raptados cuando ou Cristo arrebatados ao subió al céu cielo, quando Cristo subiu ao porque céu, estábamos en él, porque porque él es nós estávamos el nele, segundo Adán, porque y su ele é o iglesia segundo que Adão. salió de él es E a sua igreja que saiu dele e a segunda Eva, através da qual esteve se reproduzindo em filhos e filhas de en Deus, la esfera, na esfera y espiritual. luego vendrá la esfera física con la resurrección y la Depois virá transformación a esfera física com a ressurreição para tener cuerpos e a eternos, transformação dos nossos y corpos, glorificados. para termos corpos eternos, imortais e glorificados. Tão simples assim. El lavatorio E o de Dios lava-pés nos indica que que na medida em que o tempo passa, os creyentes, os crentes cometem alguns erros, faltas ou pecados, mas os confessam a Cristo. E Cristo, com seu sangue, os limpa, os mantém limpos com seu sangue. Tão simples assim, ou seja, não tem de voltar a se converter a Cristo. Já são crentes, mas falharam em algo. Mas sempre se mantêm limpos, confessando as suas faltas, seus erros e pecados a Cristo, que com seu sangue os limpa de todo pecado e assim os mantém limpos no reino de Deus. A la visión de la carpa, encontramos que es una promesa muy grande. Quanto à visão da tenda, encontramos que é uma grande promessa, porque essa visão tem de se cumprir em algum país. E onde se cumpra essa visão, haverá grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí e para aquelas que estarão conectadas, escutando as pregações, escutando tudo o que estará sucedendo e vendo tudo o que estará sucedendo nesse lugar. Ou seja, tampouco terão de estar ali presentes, porque lhes chegará via internet, através dos satélites, da televisão e assim por diante, nos diferentes países. No cumprimento dessa visão, se cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não somente do país, onde estará se cumprindo a visão da tenda, mas será para todos os países, todas as nações, para todos os indivíduos que estarão escutando e vendo tudo que estará se realizando nesse lugar. E também estarão acompanhando os cânticos que serão cantados nesse lugar. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo será um instrumento para a parte física, para a construção desse lugar. E Cristo cumprirá a parte que lhe corresponda, a parte espiritual, que será cumprida, e as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja. E para a parte física, ele estará ungindo pessoas, usando instrumentos, porque nós somos os instrumentos de Cristo para ele realizar a sua obra neste planeta Terra. E tudo será segundo a visão divina que foi dada ao reverendo William Branham. Será a segunda visão divina dada pelos apóstolos e profetas para o tempo final. As coisas que no último dia estarão sucedendo nesse lugar serão segundo a visão divina
Portanto, será um grande privilégio para o continente e o território onde se cumpra a visão da tenda, porque tudo será segundo a visão divina. O reverendo William Branham disse, numa ocasião, que a visão da tenda ainda não se cumpriu. E porquanto será segundo a visão divina, tem de se cumprir em algum território e tem de ser num território onde Deus estiver cumprindo o seu programa para este tempo final. E tem de ser num território onde estará se cumprindo a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não foi para nenhuma das eras passadas, porque é para a era de pedra angular, que corresponde a este tempo final. Esta promesa es muy grande. Esta promessa é muito grande. E ele a cumprirá neste tempo final, no qual nos correspondeu viver. Na página 120, parágrafo 1068 do livro das Citações, ele disse: somente tenho uma coisa em minha vida que o Senhor me disse que ainda não se cumpriu. É esse edifício ou essa tenda onde estará um quartinho e eu terei de estar dentro orando pelos enfermos. Isso ainda não aconteceu que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. E porquanto é uma promessa de uma visão divina, tem de se cumprir. Bem-aventurados que estarão tendo parte no cumprimento dessa visão. Quando estivermos transformados e Ele reparta os galardões, saberemos o que significou o apoio que demos a esse projeto dessa visão divina que está assinalada na palavra profética para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outros dirão, se eu soubesse, teria feito muito mais. Não é se soubesse, é se tivesse crido. E porquanto cremos, nós fazemos o máximo que está ao nosso alcance para fazermos na obra do Senhor. Porque tudo será segundo a visão divina.
E se há uma construção, pois há pessoas trabalhando nela, esse projeto divino que está no programa da visão. há gente apoiando esse projeto divino que está no programa da visão divina correspondente a este tempo final. Se há uma pessoa que todavía não ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos. E Estaremos orando por usted para que se houver le reciba su reino, le perdone y con su sangre le alguma le pessoa todo pecado. que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, Y lo coloque seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com o Espírito Santo, lhe coloque no corpo místico de crentes, para o qual pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. E nos diferentes países também podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em vocês. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, para que Cristo lhes receba no seu reino. Com nossos olhos fechados, nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que aqui e nos diferentes países estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e dê-lhes a vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Senhor, eu reconheço que sou pecador e necessito um Redentor, um Salvador. Senhor, reconheço que necessito de Ti e te rogo, Senhor, receba-me no Teu reino. Dou testemunho da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, aqui em outros países, podem ser batizados. Que Cristo lhes abençoe, lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para que indique aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água. E em cada país deixe o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Depois teremos a Santa Ceia e o lava-pés neste primeiro domingo do ano 2020.
e 16. Empezamos Começamos con el pie derecho al com o frente. pé direito à frente. Así es que Dios me lo bendiga y les Assim, Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, quando estarei com vocês novamente aqui em Porto Rico. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para que em seguida nos diga tudo o que falta para ser feito hoje, no primeiro domingo do ano 2016. É bem importante começarmos o ano bem agarrados de Cristo, o nosso Salvador. Nesta terra, já não há esperança para a humanidade. A única esperança é a vinda de Cristo à sua igreja neste tempo final, a qual ele prometeu e a qual ele cumprirá no seu devido tempo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Conosco aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país o ministro correspondente, para que indique aos que serão batizados hoje, em cada país, o que fazer e como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo.